E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar do XPPR11, Fundo Imobiliário de Lajes Corporativas, e nós vamos trazer o geral da sua parte fundamentalista e lá no final a análise gráfica para a gente fechar um estudo completo desse fundo imobiliário e ver se vale a pena investir nele, beleza? Então é isso aí, XPPR11, Fundo Imobiliário de Lajes Corporativas, e ele tem uma gestão ativa. E o que significa gestão ativa? Que o seu gestor tem certa liberdade para gerenciar a carteira dele, ou seja, comprar e vender ativos em momentos oportunos. E qual seria o objetivo desse fundo? Ele tem o objetivo de auferir ganhos pela aquisição e exploração comercial de empreendimentos preponderantemente na área de lajes corporativas, educação e hospitais. O XPPR ele teve início em dezembro de 2019, então é um fundo imobiliário novo no mercado. Ele tem um patrimônio líquido hoje de 629 milhões e um número de cotistas de 49.791 mil cotistas. O seu gestor é a XP Vista e o seu administrador é a Vortex. E ele possui taxa de administração de 0,95% a 0,75% em regra de cascata conforme previsto no regulamento, e também possui uma taxa de performance de 20% do que exceder ao benchmark. E qual seria o benchmark dele? O IPCA mais 6% ao ano. O valor da sua cota hoje está em R$ 64,78 e ele está com preço sobre valor patrimonial de 0,78, ou seja, ele está sendo negociado 22% abaixo do seu valor patrimonial. Ele possui uma liquidez média diária de 1,1 milhões, então de uma certa forma até uma boa liquidez média diária, e o seu dividend yield está em 9,57% ao ano. Para o segmento de lajes corporativas, ele está pagando até um bom dividend yield atualmente. E a sua valorização, na verdade, foi uma desvalorização de 19,04% nos últimos 12 meses, e no mês atual ele teve uma recuperação muito boa e uma valorização de 8,82%. Trazendo um detalhamento melhor da sua parte dos dividendos, dos proventos, então vamos começar aqui com data de pagamento e o valor normalmente. Então, o valor ali por cota gira na casa dos 50 centavos por cota todo mês, e a Datacom normalmente é no fim do mês, próximo ao dia 30, para você ter o direito de receber próximo ao do dia 15 do mês seguinte. E aqui do lado a gente vê a composição do resultado financeiro e a distribuição por cota nos últimos 12 meses. Então é importante sempre a gente olhar não aquela cota ali atual, sempre um histórico de rendimentos, de distribuição de proventos, para a gente ver se no longo prazo ele é um bom pagador de dividendos. E aqui nós vamos olhar os últimos 12 meses, mas o importante é você olhar um prazo maior, tá bom? Então, em dezembro de 2020, a título de curiosidade aqui, ele distribuiu 57 centavos por cota e ele manteve mais ou menos esse patamar aqui. Em novembro de 2021, que é o último dado que a gente tem do relatório aqui, ele distribuiu 55 centavos por cota. Entrando na parte do seu portfólio, da carteira do fundo imobiliário, então, investimento por classe de ativos. Então, 96% do patrimônio líquido desse fundo imobiliário está alocado em imóveis, 3% em renda fixas e outras aplicações de caixa, e cotas de outros fundos imobiliários 1%. E qual seria a tipologia dos contratos? 100% de contratos típicos. Então não tem contratos atípicos aqui no patrimônio líquido desse fundo imobiliário. E aqui do lado a gente vê os locatários e a porcentagem da receita imobiliária. E aqui começa a ter pontos negativos, ao meu ver, tá bom? Ao meu jeito de olhar as coisas aqui, de analisar e estudar os fundos imobiliários. 57% da porcentagem da receita imobiliária desse fundo imobiliário está no FL Plaza, ou seja, um inquilino, um locatário tem 57% da receita do fundo, e se der problema com esse inquilino, olha o impacto que vai causar na sua receita, não é verdade? E aqui os outros inquilinos, os outros locatários, que são Netflix 5%, HP 5%, a Cielo 7% e a Merck 8%, e 18% estão distribuídos em menor participação para outros locatários. Outra parte que me chama a atenção também aqui
Ponto negativo seria a evolução da vacância física nos últimos 12 meses do XPPR, que seria a seguinte: dezembro de 2020 estava com a vacância física de 18% e em novembro de 2021, o último dado que a gente tem disponível, a sua vacância era de 47%. Praticamente a metade dos seus imóveis não estão locados e isso para mim é um ponto negativo porque não está gerando receita para os seus cotistas. Aqui do lado a gente vê a correção dos contratos, então 20% são corrigidos no IGPM e 80% dos contratos são corrigidos através do IPCA, um índice que está atrelado à inflação. E o vencimento dos contratos, 69% dos contratos estão para vencimento de 2023 em diante. Agora, olhando a quantidade de ativos de imóveis que o fundo imobiliário possui, então imóveis performados são apenas 5, então aqui é outro ponto para mim que é negativo. Por mais que ele seja um fundo imobiliário novo, talvez com mais emissões ele consiga aumentar essa quantidade de ativos, mas inicialmente para mim a quantidade ainda está pequena e aí isso gera um risco na hora de você investir. Por isso que é bom você investir em fundos imobiliários que já passaram pelo filtro do tempo, estão aí há mais tempo no mercado, então estão mais consolidados. Esse aqui é de 2019. Tem 5 imóveis performados, conjuntos prontos 138, empreendimentos em construção mais um e a sua área construída, a ABL dele de 76.714 metros quadrados e o número de locatários são 14 atualmente, inadimplência 0% e a vacância física que a gente falou anteriormente 47% e vacância financeira 0%. E aqui do lado entra outro ponto negativo ao meu ver, que seria a diversificação geográfica. Ele está concentrado no estado de São Paulo e praticamente concentrado na região metropolitana da cidade de São Paulo. Então já enxerguei alguns pontos negativos que não passaria no meu filtro na hora de escolher os fundos imobiliários para minha carteira, tá bom? Entrando na sua parte gráfica, que agora então, comparando com o Ibovespa, que seria a linha laranja, e o IFIX seria a linha azul, ele perde tanto para o Ibovespa quanto para o IFIX, desde quando ele começou a ser negociado. É um fundo novo, começou a ser negociado ali quase próximo da queda, ali finalzinho de 2019, logo em seguida veio a queda de março de 2020, da pandemia, e aí ele não conseguiu segurar e tá aí, ó, tá numa tendênciazinha de baixa no atual momento e vamos conferir isso aí nos próximos gráficos. Olhando o seu gráfico semanal, ele está nessa LTB aqui, nessa linha de tendência de baixa no atual momento, respeitando como resistência, toca e volta. Ele está quase tocando ela novamente aqui nessa pequena recuperação que ele está no atual momento. E ele, ó, tocou aqui há 4 semanas atrás, ele tocou esse grande suporte, que seria esse suporte aqui de março, o fundo lá de março de 2020. Então, sinalizou aqui que esse suporte, ele é um suporte forte e vamos ver se ele vai romper essa resistência aqui agora. Rompendo essa resistência, essa LTB, pode ser que ele entre numa recuperação e entre numa tendência de alta, mas a gente tem que enxergar isso aí nos indicadores, eles têm que mostrar isso pra gente, essa reversão. E aqui embaixo o MACD está mostrando aqui que a azul está quase cruzando por cima da laranja, o histograma aqui está quase virando para o lado positivo aqui e o índice de força relativa está, a força compradora acabou de começar a ficar mais forte do que a força vendedora dele no gráfico semanal, gráfico de médio prazo, tá bom? Então, já que a força compradora está mais forte no atual momento, vamos ver se ele consegue romper essa resistência aqui e vamos dar uma olhada no gráfico diário para ver se mostra mais alguma coisa para a gente. Olhando o gráfico diário, que agora ele está nessa recuperação que depois de tocar o suporte, vem num crescimento rápido, aqui numa valorização forte nos últimos dias, nas últimas semanas. A gente viu lá que ele valorizou no último mês 8, alguma coisa assim de porcentagem. E vamos ver agora, ó, tá passando agora querendo segurar um pouquinho aqui, corrigir, pode ser que ele corrija e segura na média móvel de 72 períodos, que agora ela saiu de uma resistência, rompeu ela e virou, agora vai descer, ela virou agora um suporte, tá bom? Então agora é aguardar e vamos ver aqui embaixo no MACD, MACD azul está por cima da laranja, sinalizando essa pequena tendência de alta no curto prazo e curtíssimo prazo, e o índice de força relativa à força compradora no curto prazo, no gráfico diário, está mais forte do que a força vendedora no atual momento. Resumindo, o XPPR11, para mim, falando de cara assim, ele não passaria no meu filtro de investimentos,
por conta de alguns parâmetros, de algumas coisas que a gente olhou lá atrás, que seriam a sua diversificação em quantidade de ativos ainda é pequena, mas tudo bem, é um fundo imobiliário novo, ele vai fazer novas emissões futuramente e vai, consequentemente, aumentar o seu patrimônio, aumentar os seus ativos. Aí sim, a sua diversificação também geográfica, ela é muito restrita, muito concentrada, praticamente na cidade de São Paulo. E outro ponto também que pesa muito na hora de investir em fundo imobiliário é a sua vacância. A vacância física dele está em 47%, é muito alta, e aí eu não investiria nele no atual momento. E na análise gráfica aqui, ele está no atual momento numa tendência de baixa, talvez tentando fazer uma recuperação agora, mas é preciso aguardar mais algumas semanas aí para ver se realmente vai ter essa reversão de tendência, esse rompimento dessa resistência dele aí da LTB, tá ok? E então é isso, se você gostou desse vídeo, dá aquela curtida aí, ajuda a gente aqui, compartilha com seus amigos, mas não se esqueça também de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Te deixo um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo e tchau!